Bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial. Dessa vez nós vamos tratar a respeito do EIRELI, o Empresário Individual de Responsabilidade Limitada. Um artigo apenas, artigo 980-A, que foi acrescentado no Código Civil pela Lei 12.441 de 2011 e teve uma reforma agora recente pela Lei 13.874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, que acrescentou o parágrafo 7º ao artigo 980-A. Cujo parágrafo eu falo para você anotar que se as próximas provas, se cair alguma coisa sobre a EIRELI, tenho certeza que vai cair a respeito do parágrafo 7º desse artigo. Por que existe o EIRELI e existe sociedades empresárias e existe o empresário individual comum? Nós temos que lembrar o seguinte: quando fala empresário individual de responsabilidade limitada, essa responsabilidade limitada diz respeito ao patrimônio pessoal do titular da atividade empresária, que responderá total ou parcialmente por dívidas que a atividade empresária não for capaz de suportar. O empresário individual comum, lá do artigo 966 do Código Civil, ele tem responsabilidade ilimitada. Por quê? Pelo próprio conceito de definição do empresário individual comum, que é a pessoa física que, em nome próprio, com patrimônio próprio, exerce uma atividade tipicamente empresária. A responsabilidade ilimitada não é da atividade empresária, não é da pessoa jurídica constituída para ser EIRELI ou sociedade empresária, mas do titular que a constitui. Quando fala que tem uma responsabilidade ilimitada, quer dizer o seguinte: o quanto sobrar de dívidas que a atividade empresária não deu conta de arcar, eu, titular, vou utilizar do meu patrimônio próprio o quanto for necessário para poder pagar essas dívidas. Já quem tem responsabilidade limitada, responsabilidade patrimonial própria limitada, diz o seguinte: olha, até determinado valor eu vou utilizar do meu patrimônio pessoal próprio. Patrimônio pessoal próprio é redundância, mas é para ser redundante mesmo, para você compreender. Até determinado valor eu vou utilizar para poder arcar com dívidas da sociedade ou da empresa individual de responsabilidade limitada, e agora da sociedade unipessoal também. Fora isso, eu, titular, não vou utilizar, além daquilo que eu declarar, que eu serei responsável para o pagamento das dívidas. Essa foi a ideia do legislador ao criar o artigo 980, ao trazer o empresário individual de responsabilidade limitada para o ordenamento jurídico. Então, quer dizer o seguinte: o EIRELI, o empresário individual que institui uma atividade empresária na modalidade EIRELI, significa dizer o seguinte: é um empresário individual que, em nome próprio, mas utilizando do seu patrimônio até determinado valor, ele vai exercer uma atividade empresária. Esse valor ele vai determinar no seu requerimento de empresário. Ele vai dizer o seguinte: olha, do meu patrimônio pessoal até X eu vou deixar disponível ou vou utilizar para, caso o patrimônio da atividade empresária não for capaz de suportar as dívidas, esse patrimônio pessoal que é meu será utilizado para poder pagá-las. Sobre a constituição da EIRELI, nós temos algumas coisas a serem observadas e que o próprio artigo 980-A nos traz. Primeiro, para constituir o EIRELI, eu preciso de um capital de pelo menos 100 salários mínimos na época da constituição da atividade empresária. Então, o que vai diferenciar o EIRELI do empresário individual e de sociedades empresárias no que tange ao capital é porque o EIRELI é o único tipo empresarial que exige capital social, que exige capital mínimo para ser constituído. O empresário individual comum não tem capital mínimo nem máximo para ser instituído, sociedades empresárias também não. O EIRELI tem o capital mínimo a ser instituído de 100 salários mínimos. Outro detalhe: a EIRELI pode ser constituída tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. E mais um detalhe, antes de falar a respeito de quem pode ser titular. A EIRELI, ela é uma pessoa jurídica. Por que ela é uma pessoa jurídica? Justamente para ter essa divisão de patrimônio entre o patrimônio da atividade empresária, propriamente da atividade empresária, e do seu titular.
Para eu ter essa separação patrimonial, eu preciso de ter personalidade jurídica própria. É por isso que o artigo 44 do Código Civil colocou o Eireli como pessoa jurídica de direito privado. Então, a partir do momento em que eu faço o registro na junta comercial, eu adquiro personalidade jurídica própria e faço essa separação patrimonial, possibilitando, portanto, a aplicação da responsabilidade limitada do empresário individual. Então, Eireli é pessoa jurídica? Sim. Quem pode ser titular da Eireli? Uma pessoa natural ou física. O artigo fala pessoa natural, mas é a mesma coisa de pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica você não vai encontrar no 980A. A instituição de uma Eireli por uma pessoa jurídica, ela veio prevista na Instrução Normativa 47 de 2018 do Departamento de Registro de Empresa e Integração. Nessa instrução normativa é que veio previsto que uma pessoa jurídica pode ser titular de Eireli. Detalhe: pessoa natural ou física só pode ser titular de uma Eireli. Pessoa jurídica pode ser titular de quantas Eirelis ela for capaz de instituir. Tá? Isso é uma diferença. Então, se porventura cair na prova, perguntando assim, pessoa natural pode ser titular de mais de uma Eireli? Não. Pessoa jurídica pode ser titular de mais de uma Eireli? Pode. Tá? Quanto ao nome empresarial do Eireli, a legislação possibilita que o Eireli possa utilizar como espécie de nome empresarial a firma individual ou a denominação. Claro que tem que acrescentar ao final da firma ou ao final da denominação a expressão Eireli. E esse acréscimo da expressão Eireli, ele é necessário justamente em razão dos princípios do nome empresarial e inerente ao princípio da veracidade, porque você vai mostrar qual que é o tipo empresarial que o terceiro está negociando quando tem a expressão Eireli. E atenção, anota o parágrafo 7º do artigo 980A, em que ele vai falar que o patrimônio da atividade empresária vai servir para pagar as dívidas da atividade empresária, e esse patrimônio da atividade empresária não vai se confundir com o patrimônio pessoal do sócio. O que acontecia no patrimônio, o que acontecia na empresa individual da empresa individual comum, porque a empresa individual comum do 966 trata-se de patrimônio pessoal do sócio, do patrimônio pessoal do seu titular também. Então havia essa confusão. O parágrafo 7º do 980A veio justamente para acabar com essa confusão. Patrimônio da atividade empresária, ou melhor dizendo, a Eireli, ela tem patrimônio próprio. E a Eireli não faz confusão com o patrimônio próprio do empresário individual, ou melhor, do titular da Eireli. Anota o parágrafo 7º, que eu tenho certeza que ele vai cair uma hora ou outra na prova. Mais detalhes a respeito da Eireli. Primeiro, Eireli não é espécie de sociedade empresária, tá? Eireli é uma empresa individual, ou seja, não tem sócio. Eireli não se confunde com sociedade unipessoal, que é uma inclusão agora no artigo 1052 do Código Civil. Eireli pode resultar da concentração de cotas. E essa concentração de cotas pode acontecer em razão da unipessoalidade superveniente tratada ali no artigo 1033, inciso 4 do Código Civil, onde tinha uma sociedade e por algum motivo, ou por saída do sócio, ou por sucessão, ficou apenas um. Então esse um que ficou pode concentrar todas as cotas, e se essas cotas derem mais de 100 salários mínimos, ele pode se transformar em Eireli. Se der menos de 100 salários mínimos, o que ele tem que fazer? Complementar esse valor até no mínimo 100 salários mínimos e se converter em Eireli. Então, qual que é a alternativa para um Eireli? Primeiro, iniciar a atividade como Eireli. Segundo, fazer uma transformação de uma sociedade para Eireli. Essas são as duas alternativas para se constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada. E para finalizar, por se tratar de pessoa jurídica, significa que eu tenho separação patrimonial e principalmente eu tenho personalidade jurídica própria, eu tenho separação pessoal.
Portanto, na EIRELI é aplicável o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, tratada no CPC, nos artigos 133 a 137. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido muito útil. Continue estudando, compromisso com a aprovação, bons estudos e até a próxima.